Olá, meus amigos e minhas amigas, sejam muito bem-vindos. O meu nome é Igor Balta, sou cardiologista e esse é o Casos de Medicina, o momento em que eu compartilho algumas histórias do meu dia a dia com vocês e quem sabe, através delas, nós, em conjunto, sempre em conjunto, podemos tirar algumas lições, aprender sobre doenças e, quem sabe, melhorar a nossa saúde. Era uma quinta-feira no pronto-socorro quando eu fui atender a próxima paciente. Eu puxei a ficha lá, vi o nome dela que a gente pode chamar de Gertrudes. Gertrudes é um bom nome, né? 40 anos, tinha queixa descrita de pressão alta e dor de cabeça. Fui até a recepção, chamei ela pelo nome. Quando ela chegou perto de mim, eu falei: "Olá, muito prazer, meu nome é Igor Balta, eu sou cardiologista e vou te atender hoje." Ela olhou para mim, acenou a cabeça, mas desde a hora que eu já chamei ela e durante todo o percurso que a gente foi caminhando pelo corredor até a sala, Gertrudes mexia no celular, inquieta, respondendo algumas coisas, talvez pelo WhatsApp, e resmungava sobre a vida, sobre o trabalho, sobre o tempo. Na hora que ela entrou na sala, eu até brinquei, né? Hoje em dia a gente não consegue nem ficar doente mais, né? A gente não desliga. Pode sentar naquela cadeira, fica à vontade. Nisso, num estalo, Gertrudes, apagou a tela do celular, olhou para mim e começou a falar numa velocidade que ela parecia estar num leilão, sabe? "Doutor, é um absurdo o que acontece no meu trabalho, porque exigem isso, isso e aquilo, mas não tem nenhum sentido, porque ninguém sabe o que realmente precisa. Além disso, demitiram metade da minha equipe, aumentaram a cobrança, quero diminuir o salário, a empresa não está bem das contas, eu estou trabalhando por 3 pessoas, a minha chefe não entende o que acontece com a equipe e como quem muda de estação de rádio de uma para outra." Ela emendou: "Além disso, a minha filha descobriu que está grávida, mas ela só namora e não é nada sério, e acabou de me dar essa notícia no meio do trabalho, cheio de problema, eu não tô com cabeça para conseguir resolver, ela querendo que eu ajude ela nisso agora." E eu ali na frente dela, parece assim, que eu fui jogado no meio de um tornado e eu tava lá, no meio daquele furacão. Aí eu falei: "Calma, dona G." Na hora que eu falei isso, no meio ela manda um: "Aquele canalha me paga." Eu já tava achando que era comigo. E na verdade ela só tinha mudado a estação de rádio do pensamento dela. Aí eu falei: "Gertrudes, calma, respira." Nesse momento, parece que o leilão tinha acabado. Ela baixou a cabeça e disse: "Tá muito difícil." Imaginei que estaria mesmo. Falei com ela: "Já entendi que você está passando por um momento estressante na vida, mas além disso, você veio aqui por algum outro motivo?" Ela contou, que no meio desse turbilhão de estresse, a cabeça dela começou a doer, da mesma maneira que já doeu outras tantas vezes na vida dela. Aí uma colega de trabalho pegou e falou: "Isso aí pode ser pressão alta, hein?" Ela, meio relutante, foi até um ambulatório do trabalho, porque estava cheio de coisa para resolver, né? Chegando lá, a pressão estava 16/10. E sabendo que 14/9 ou mais é considerado pressão alta, encaminharam ela até o hospital. Por causa disso, lá estava ela, Gertrudes, sentada na minha frente. Eu perguntei para ela se ela tinha algum problema de saúde, alguma doença, se ela tomava alguma medicação, alguma vitamina, algum hormônio. Ela disse que não, nada. Mas aí eu perguntei: "E quando foi a última vez que você foi ao médico? Qual foi a última vez que você fez exames ou que aferiram a pressão arterial, da Gertrudes?" Aí ela já respondeu que fazia uns 8 anos e já emendou: "Doutor, me prescreve logo o remédio para baixar a pressão, porque eu tenho muita coisa para resolver." Aí, meus amigos, como dizem lá em Minas Gerais, aí é que a vaca foi pro brejo. Aí você pergunta: "Por quê, Igor?" Porque no dos outros é refresco, né?
porque sou eu que tem na minha frente a dona Gertrudes, a mulher nervosa, estressada, atarefada, que acabou de descobrir, né, há 30 minutos que a filha dela está gestante e que ela vai ser vovó. E eu vou dizer para essa pessoa, para Gertrudes, uma coisinha. Agora, né, eu vou falar para ela assim: Gertrudes, hoje eu não vou te dar remédio para baixar a pressão. Porque nesse momento, nós não temos um diagnóstico de pressão alta. A gente precisa investigar um pouquinho mais. E somente se ele for confirmado, né, nós iniciaremos um tratamento. Quando eu falei isso para ela, meus amigos, sabe, final de episódio de novela da Globo? Ela levantou a cabeça, olhou para mim. Então, só faltou aquele zoom, né? Ficar preto e branco, fazer tchan. E ela disse: minha pressão não está 16/10? Aí eu falei: sim. Ela corretamente complementou: e o normal não é abaixo de 14/9? E eu tranquilamente: sim. Ela respirou fundo e disse: então por que raios você não vai me dar um remédio para baixar ela? Nesse momento você aí do outro lado já está até pensando, né? Doutor, dá logo um enalapril, dá logo uma losartana para essa mulher, deixa ela embora, resolve isso, não arranja problema. Mas calma aí, pequeno gafanhoto, que eu quero te explicar o porquê que eu não fiz isso. Ou você acha que eu só estava querendo sacanear mais, atrapalhar mais a vida da Gertrudes? Olha só, o nosso cenário atual é esse. É uma paciente de 40 anos, que teoricamente não tem doença nenhuma, mas também, né, ela não investiga nada, tem 8 anos. Então alguma coisa pode ter surgido nesse meio tempo. E a gente não sabe, né? Ela tem uma vida estressante, ela teve um dia altamente atípico, com maior carga de estresse. Iniciou uma dor de cabeça que ela já tem de tempos em tempos, né? Foi aferir a pressão e estava elevada. Uma crença muito popular é que a pressão alta tem como sintoma dor de cabeça. Porém, eu sempre falo para pacientes meus que pressão alta tem como um principal achado não ter sintoma. Tem inclusive um vídeo sobre isso aqui, hein? Na maioria dos casos, é o oposto que acontece. A dor de cabeça que eleva a pressão. O estresse elevado que eleva a pressão, de maneira pontual. Nesse caso, que foi o que foi feito, né, com a Gertrudes, eu prescrevi um analgésico para a dor de cabeça, um ansiolítico para o estresse, né? Além disso, solicitei uma avaliação da psicologia, que é muito legal, né, porque no hospital que eu trabalho atualmente, é possível realizar isso, né? Isso é excelente para os pacientes já terem essa abordagem inicial com uma psicóloga, né? Reavaliei ela após a avaliação da psicóloga. A dor de cabeça havia passado, o estresse havia amenizado e a pressão já estava 13/8. Ela foi de alta do hospital, né, com alguns exames de sangue solicitados, alguns exames aí da parte do coração, dentre eles, né, a medida ambulatorial da pressão arterial, que é o famoso mapa, né, de 24 horas, né, que a gente consegue aferir a pressão do paciente por 24 horas, acordado, dormindo, então ele é um excelente exame para isso, né? E ele vê a pressão várias vezes ao longo do dia, né? Após isso tudo, né, ele tira uma média total da pressão nas 24 horas, tira uma média na hora que você está acordado, tira uma média durante o sono. Então, assim, é um exame bem completo para essa questão da investigação de pressão alta, né? Além disso, por exemplo, ele até sugere que você possa ter alguns problemas no sono, inclusive, como, por exemplo, a apneia obstrutiva do sono, a depender dos seus níveis pressóricos no sono, se comparado com a sua pressão na hora que você está acordado. Então, esse é um exame que vai ser bem importante aí para a Gertrudes, né? Ela recebeu também um encaminhamento, né, para a equipe de psicologia acompanhar ela, e ela foi de alta sem nenhum antihipertensivo, sem nenhum remédio para pressão. Por quê? Pelo menos naquele momento,
ela não recebeu mais um problema na vida dela, né, que é o diagnóstico de uma doença, que nesse caso seria pressão alta. Então, naquele momento, ela não tinha pressão alta. Orientei que algumas práticas, né, como por exemplo, meditação, respiração lenta guiada e principalmente até, né, espiritualidade, religiosidade, são excelentes para essa parte de controle do estresse, né, e até para baixar a pressão, caso ela fosse diagnosticada no futuro como uma pessoa com pressão alta, né, e podem ser encaixados em vários momentos ao longo do dia dela por curtos períodos, né. Tem uma explicação sobre depressão, estresse e ansiedade serem doenças do tempo, né? De uma forma bem leiga, porque obviamente é muito mais complexo que isso, mas que eu gosto bastante, assim, né? Porque de uma certa forma ela sintetiza alguns pontos dessas doenças, né? Que depressão é o excesso de passado, que ansiedade é o excesso de futuro, e que o estresse, né, que era o que a Gertrude estava passando, é a ausência de sentido ali no tempo presente. Né? Realmente, achar sentido em tudo que fazemos, no meio desse turbilhão que é a nossa vida, nem sempre é possível. Né? Mas é importante fazermos assim, nossas coisas, nosso trabalho de forma organizada e resolver um problema de cada vez. Né? Lembrando que aquilo que realmente não tem solução, solucionado está. Não gaste tempo com isso, né? Gaste seu precioso tempo com aquilo que está ao seu alcance, né? De ser possível de resolver. E tente mudar aquela única coisa no mundo que você efetivamente consegue mudar. Você mesmo. Se você gostou da história e da discussão, curta o vídeo, se inscreve no canal e comenta aqui embaixo se você já passou por momentos de estresse, se você já passou por algum momento que com dor de cabeça sua pressão estava elevada, mas na verdade você não tinha pressão alta. Assim, você me incentiva a continuar. Um enorme beijo e até a próxima.